Êxodo. Primeiro, a libertação do Egito. 1. Israel no Egito. Capítulo 1. A descendência de Jacó. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Asser. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. A opressão dos israelitas. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. Ele disse à sua gente: Eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exerciam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, o que fez temer os israelitas. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhe amarga a vida com duros trabalhos. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalhos nos quais os obrigavam. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e outra Fua: Quando ajudardes os hebreus a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que agiste desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: Jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. 2. Juventude e vocação de Moisés. Capítulo 2. Nascimento de Moisés. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, selefetou-o com betume e pés, colocou dentro a criança e depois nos juncos à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: É uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha do Faraó: Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de Faraó respondeu: Vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha do Faraó lhe disse: Leva essa criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: Eu o tirei das águas. Fuga de Moisés para Madiã. Naqueles dias, Moisés já crescido,
Saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também o egípcio que feria um de seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte, e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? E ele respondeu: Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse: O fato já é conhecido. Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço. Ora, um sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas, tendo visto tirar água, depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram uns pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhe disse: Por que voltaste mais cedo hoje? Responderam: O egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaste ir esse homem? Chamai-o para comer. Moisés decidiu ficar com ele, e deu a Moisés sua filha Séfora. E ela deu à luz um filho, a que ele chamou de Gersam, pois disse: Sou um imigrante em terra estrangeira. Vocação de Moisés. Deus lembra-se de Israel. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E os israelitas, gemendo sobre o peso da servidão, gritaram, e do fundo da servidão o seu clamor subiu até o Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Capítulo 3. A sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. O anjo de Yahvé, que apareceu numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Então disse Moisés: Darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei por que a sarça não se consome. Viu Yahvé que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: Eis-me aqui. Ele disse: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Missão de Moisés. E Yahvé disse: Eu vi a miséria do povo que está no Egito. Ouvi seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferrezeus, dos heveus e dos jebuseus. Agora o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vai, pois eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Deus disse: Eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nessa montanha. Revelação do nome divino. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e disser:
O Deus de vossos pais, me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? O que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Instruções para a missão de Moisés. Vai, reúne os anciãos de Israel e diz-lhe: Yahvé, o Deus de nossos pais, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, é o Deus de Jacó, e o Deus de Jacó me apareceu dizendo: de fato vos tenho visitado, e visto que vos é feito no Egito, Então eu disse: far-vos-ei subir de aflição do Egito para a terra dos cananeus, dos hebreus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé nosso Deus. Eu sei, no entanto, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, é que ele vos deixará partir. Expoliação dos egípcios. Darei a este povo a boa graça dos egípcios, e quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro, vestimentas, que porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Capítulo 4. Poder do sinal dado a Moisés. Respondeu Moisés: mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Yahvé não te apareceu. Yahvé perguntou-lhe: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se transformou em serpente. E Moisés fugiu dela. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão e pega na cauda. Este estendeu a mão, pegou-a na cauda, e ela se converteu em vara. É para que acreditem que te apareceu Yahvé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Yahvé disse-lhe ainda: põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito e, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E Yahvé lhe disse: torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que se torna como o restante de seu corpo. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão por causa do segundo sinal. Se não acreditarem nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás a água do rio e derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Arão, intérprete de Moisés. Disse Moisés a Yahvé: perdão, meu senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falaste o teu servo, pois tenho a boca pesada, e pesada a língua. Respondeu-lhe Yahvé: quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, Yahvé? Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca, e te indicarei o que hás de falar.
Moisés, porém, respondeu: Perdão, meu senhor, envia o intermediário que quiseres. Então se acendeu a ira de Yahvé contra Moisés, e ele disse: Não existe Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, e vendo-te alegrar-se-á em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que devereis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Partida de Moisés de Madiã e volta do Egito. Saindo, Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Respondeu Jetro: Vá em paz. Yahvé disse a Moisés em Madiã: Vai, volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Deus. E Yahvé disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, saibas que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-los na presença de Faraó. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixes o povo partir. Dirás a Faraó: Assim falou Yahvé, o meu filho primogênito é Israel. E eu te disse: Deixa partir o meu filho, para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei parecer o teu filho primogênito. Circuncisão do filho de Moisés. Aconteceu que no caminho, numa hospedaria, Yahvé veio ao seu encontro e procurava fazê-lo morrer. Séfora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio seu filho, feriu-lhe os pés e disse: Tu és para mim um esposo de sangue. Então ele o deixou, pois ela havia dito: esposo de sangue, o que se aplica às circuncisões. Encontro com Arão. Disse Yahvé a Arão: Vai ao encontro de Moisés, na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-o na montanha de Deus, o beijou. Moisés informou a Arão todas as palavras de Yahvé que o enviara, e todos os sinais que lhe havia ordenado realizar. Então Moisés e Arão foram reunir todos os anciões dos israelitas. Arão repetiu todas as palavras que Yahvé tinha dito a Moisés. Ele realizou sinais à vista do povo. O povo creu e ouviu que Yahvé tinha visitado os israelitas, e visto sua miséria, ajoelharam-se e se prostraram. Capítulo 5. Primeira entrevista com Faraó. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim falou Yahvé, o Deus de Israel: Deixe o meu povo partir, para que me façam uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é Yahvé, para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheci Yahvé, e tampouco deixarei Israel partir. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto para sacrificar a Yahvé, nosso Deus, para que não nos ataque com a peste ou com a espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Voltai às vossas tarefas, disse Faraó. Eis que agora a população da terra é numerosa, e vós a fazeis interromper as suas tarefas. Instruções aos chefes de corveias. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos inspetores do povo:
e aos escribas, dizendo: Não deis mais palha ao povo, para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos, e por isso que clamam. Vamos sacrificar ao nosso Deus. Tome-se pesado o serviço desses homens, para que se apliquem a ele e não preste atenção a palavras mentirosas. Os inspetores do povo e os seus escribas saíram e falaram ao povo. Assim disse Faraó: Eu não vos darei mais palha, e de vós mesmos procurai palha, onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada de vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Os inspetores oprimiam, dizendo: Acaba o vosso trabalho, a tarefa é de um dia, como quando havia palha. E foram açoitados os escribas dos israelitas, que os inspetores de Faraó haviam posto sobre eles. E lhes diziam: Por que ontem e hoje não acabaste de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de ontem e anteontem? Queixa dos escribas hebreus. Os escribas dos israelitas foram então reclamar com Faraó, dizendo: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos dizem: Fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, teu povo está sendo prejudicado. Ele, porém, respondeu: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé, e depois agora e trabalhai. Palha, porém, não vos será dada, contudo fareis a mesma quantidade de tijolos. Recriminação do povo, orações de Moisés. Então os escribas dos israelitas vieram-se em má situação, porque se lhes dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: Que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, disse: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para lhes falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e nada fizeste para liberar o teu povo. Vamos dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima.